pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre as atividades econômicas e sobre como isso influencia nas paisagens. A gente vai construir um mapa mental nessa aula. É importante que vocês tenham esse mapa mental registrado no caderno. Lembrando que a gente começa essa atividade hoje, na quinta-feira, e daremos continuidade para ela na semana que vem, comentando um pouquinho sobre os 3 setores da economia, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, esses 2 textos vocês encontram na íntegra, eles inteirinhos, lá no documento que a gente mandou em PDF para vocês. Mas na aula de hoje, nós estaremos montando um mapa mental. O que seria esse mapa mental? É a gente colocar em volta ali de uma palavrinha, no caso aqui vai ser trabalho, todas as características presentes no texto. Então, vamos lá. É legal vocês terem esse jeito de anotar no caderno, porque aí vocês acabam conseguindo extrair mais informações do texto. Quando vocês forem registrar no caderno, pode colocar do jeito que está aqui. O primeiro tópico que eu coloquei para vocês fala que os seres humanos trabalham para satisfazer suas necessidades e assegurar a existência. Então, que necessidades seriam essas? Seriam as necessidades de alimentação, de moradia, de vestuário, de comprar roupas novas, de transporte. Então, tudo isso é pelo qual os humanos trabalham. E também assegurar a existência. A gente precisa produzir uma quantidade, uma variedade de produto. O próximo tópico que eu coloquei para vocês fala sobre a divisão social do trabalho. O que seria essa divisão social? Social vem de sociedade. E essa divisão aí seria cada pessoa ficar responsável ou desempenhar uma função. Então, por exemplo, eu sou professora, a mãe de vocês pode ser enfermeira, pode ser advogada, pode ser médica, pode trabalhar numa casa de família, pode ser assistente social. Então, tudo isso é uma divisão social. Se todo mundo resolvesse ser professor, quem que ia desempenhar as outras funções? Quem que ia ser o padeiro? Quem que ia ser o pedreiro que ia construir nossa casa? Por isso que tem essa divisão social. Cada pessoa desempenha uma função e é com um funcionamento de ciclo que o mundo funciona. Por último, eu coloquei para vocês um outro tipo de divisão, a divisão territorial do trabalho. Territorial, a gente tem que prestar bem atenção nessa palavra. Vem do quê? De território. Então, o Brasil, ele é dividido aí por uma produção diferente. Então, tem algumas áreas que a gente tem uma maior produção de agricultura. Outras áreas, a gente tem aí o predomínio do trabalho industrial, na indústria. Então, isso é a divisão territorial do trabalho, tá bom? Dentro da divisão territorial do trabalho, nós temos as atividades econômicas. Nós também iremos construir um mapa mental sobre as atividades econômicas. O texto vocês encontram na íntegra, ele inteirinho, lá no PDF que nós encaminhamos para vocês. Mas é importante que vocês tenham os 2 mapas mentais, tanto que já foi passado quanto esse que nós vamos iniciar, no caderno, tá bom? Então, pessoal, o que seriam essas atividades econômicas? Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso mapa mental é colocar aqui a palavrinha atividades econômicas em destaque no centro e vamos puxando as características que a gente for encontrando no texto, tá bom? Então, a atividade econômica é toda atividade exercida no local. Então, a indústria, um comércio, uma pecuária, tudo isso é atividade econômica, tá gerando dinheiro, tá movendo a economia, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu coloquei para vocês fala assim: a paisagem se altera de acordo com a presença de alguma atividade econômica. Exemplo, o centro das cidades, o comércio. Então, dependendo da atividade que a gente tem naquele local, a paisagem que nós encontramos ali se modifica. A mesma coisa numa atividade agrícola. Eu vou deixar para vocês a imagem passando, mas a gente tem uma alteração na paisagem natural daquele lugar, tá bom? E isso, como a gente já comentou nas outras aulas, se torna uma paisagem o quê? Antrópica, cultural, humanizada, porque foi modificada pelo homem. O segundo tópico que eu coloquei para vocês também tem a ver com as atividades econômicas. Eu coloquei assim: a paisagem se altera
de acordo com o poder aquisitivo das pessoas que nela vivem. Então, dependendo do trabalho, da atividade que é exercida naquela região, podemos notar que o poder aquisitivo daquelas pessoas se torna diferente. Logo, a paisagem também se torna diferente. Eu coloquei duas imagens para vocês aí. Uma de uma zona mais humilde, de uma favela, e a outra de um condomínio fechado com casas luxuosas. Então, a gente pode ver a realidade e a diferença social de uma imagem para outra. As principais atividades econômicas que nós temos aqui no Brasil, eu listei para vocês no terceiro tópico. O extrativismo, seja ele de uma extração de produtos de origem animal, vegetal, mineral. Nós temos também a indústria. A indústria tem vários segmentos. Um exemplo que a gente pode falar é a siderúrgica, que é a produção de aço e de ferro. Temos também a pecuária, que é a criação de gado. E por último aí, como citação, a prestação de serviço, que aí engloba um monte de exemplos. Então, os professores prestam serviço intelectual para vocês, o cinema, academia, salão de beleza, tudo isso é uma prestação de serviço. E por último, eu coloquei para vocês que existem 3 grandes setores da atividade econômica, que são eles o setor primário, secundário e terciário. Vocês anotem esse último tópico no caderno, que vai ser a aula da semana que vem. Então, eu nem vou começar a explicar eles, porque a semana que vem a gente vai focar só nesses setores, tá bom? E na atividade dessa semana, nós colocamos para vocês um poema da Adélia Prado, que conta aí as transformações que ocorreram em Divinópolis, na cidade que ela nasceu. Então, o poema fala assim: Canto a minha cidade. Minha cidade hoje é grande, mas começou pequenina. Não tinha prédios nem fábricas, não possuía oficinas. O seu nome hoje é Divinópolis, seu apelido é Princesa, seu povo é trabalhador, o trabalho é sua riqueza. As nossas siderúrgicas furam o céu de chaminés, e esta é a melhor mensagem da terra de Candidé. A primeira perguntinha fala assim: identifique as transformações ocorridas na cidade de Divinópolis. Então, ela cita no poema que a cidade era pequenininha. O que vocês acham que mudou? O que foi alterado aí? A B. Qual é a atividade econômica retratada no poema? Aponte o seu verso que justifica a sua resposta. Então, qual a atividade econômica aí que vocês acham que é a atividade econômica em destaque nesse município? C. Com base no exemplo dado pelo poema, podemos afirmar que o espaço geográfico está sempre em transformação? Por quê? Qual é o agente transformador do espaço geográfico? Quem vocês acham que fizeram essa transformação na cidadezinha aí de Divinópolis, tá bom?